Então, exemplo 2.4 de psicometria. Bom, resfriamento a volume constante. Ar úmido encontra-se em um reservatório rígido, cujo volume vale 10 metros cúbicos, em que a temperatura inicial T1 vale 60 graus Celsius, a pressão é de 1,2 bar, 120 kPa. A umidade relativa inicial é de 20%. Ocorre um resfriamento até a temperatura final de 17 graus centígrados. Tá? Temperatura final T2. Bom, o que nós vamos determinar? Tá aí. Letra A, a massa de ar seco inicial em quilo. B, a massa de vapor inicial em quilo. C, a razão de mistura inicial em quilo de vapor por quilo de ar seco. D, a temperatura de condensação em graus Celsius. E, o título ao final do processo. F, a massa de vapor que condensou ao final do processo em quilo. G, a razão de mistura ao final do processo em quilo de vapor por quilo de ar seco. H, a transferência de calor desta amostra de ar úmido em kJ. E faço o gráfico da temperatura em função do volume específico para o resfriamento do vapor de água. Esse item aqui seria o último item para fazer o gráfico, mas eu já coloquei antes para vocês poderem visualizar como é que vai ficar, tá? Ter uma noção do que vai acontecer e o que nós vamos fazer, ok? Bom, então, ó, inicialmente está 60 graus Celsius, tá? Com uma umidade relativa aí de 20%, e aí, para 60 graus Celsius, a pressão de saturação é essa aqui, 19,94 kPa. Então, a umidade relativa, né, é essa fração molar aqui sobre essa fração molar. Mas, em termos práticos, o que a gente faz? A gente pega a pressão do vapor nesse ponto 1 e divide pela pressão do vapor na condição de saturação, a mesma temperatura e mesma pressão da mistura, não do vapor. A pressão do vapor vai mudar, ok? E aí ocorre o quê? Um resfriamento a volume constante, tá? Ele não vai vir para cá. Esse ponto até aqui, que tem o 28,9, se o resfriamento fosse a pressão constante, e esse 28,9 corresponde à temperatura do ponto de orvalho. É esse ponto que é a temperatura do ponto de orvalho. O resfriamento a volume constante vai ocorrer nessa linha vertical até o ponto 2, tá? E esse ponto aqui que está 27,1 é a temperatura de condensação. Então, ó, do ponto 1 até o ponto de condensação, a umidade relativa vai aumentando, tá? Até chegar aqui 100% também, tá? Não só aqui, qualquer ponto aqui em cima da curva de saturação, a umidade relativa é de 100%, tá? E aí, a razão de mistura é constante do ponto 1 até o ponto de condensação, ok? Do ponto de condensação até o ponto 2, a umidade relativa é 100% e ela fica constante. Já a razão de mistura, ela vai diminuindo, porque conforme vai diminuindo a temperatura, o vapor vai se transformando em líquido, em condensado. E como a razão de mistura é quilo de vapor por quilo de ar seco, se tem menos vapor para a mesma quantidade de ar seco, significa que a razão de mistura vai diminuir com o resfriamento, tá? Aí chega aqui no ponto 2, a 17 graus Celsius, tá? Vai ter uma parte que é líquido saturado e uma parte que vai ser vapor saturado. Então, vai ser uma mistura, tá? Esse ar úmido vai ter o ar seco, vai ter o vapor de água e o condensado. No ponto 1 só tem o vapor de água e o ar seco, ok? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Bom,
Vamos lá. Letra A, massa de ar seco inicial em quilo. Então, a temperatura do ar úmido de 60 graus Celsius e a pressão de saturação vale de 9,94 kPa. Tá? Unidade relativa é a pressão de vapor do ponto 1 dividido pela pressão de saturação, né, nessa condição 1, só que é a pressão de saturação. Então, se eu pegar o 0,2, a gente vai encontrar a pressão do vapor, tá? E dividir por 19,94, né? Na verdade, aqui depois a gente vai pegar esse valor, multiplicar por 0,2, a pressão de vapor é de 3,988 kPa. Tá? A pressão do vapor na condição 1 mais a pressão do ar seco na condição 1 é igual a 120 kPa. E a pressão do ar seco na condição 1 vai dar 116,012 kPa. Bom, com a pressão do ar seco, vezes o volume desse recipiente rígido, vai ser igual a massa do ar seco, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura T1, dividido pela massa, ou pelo mol do ar seco. Tá? Então, substituindo os valores, 116,012 kPa, vezes 10 metro cúbico, é igual a massa de ar seco, vezes 8,314 kJ por kmol Kelvin, vezes a temperatura T1 em Kelvin, dividido pelo mol do ar seco, que é dado em quilo por kmol. Esse resultado vai dar 12,1394 kg. Okay? Então, essa é a quantidade de ar seco que tem nesse reservatório aí, nesse recipiente rígido. Ok? Letra A. Bom, letra B. A massa de vapor inicial. Podemos usar a equação dos gases ideais, lembra que eu falei, né? Os dois se comportam como gases ideais, ok? Então, a gente vai pegar a pressão do vapor, que é 3,988 kPa, vezes 10 metros cúbicos, né? Os dois gases aí, né? O ar seco e o vapor ocupam o mesmo volume, estão à mesma temperatura, vezes a massa de vapor, vezes 8,314, vezes a temperatura em Kelvin, dividido por 18,02, que é o mol da água. Massa de vapor vai dar 0,25957 kg. Beleza? Lembrando que no resfriamento, a massa de ar seco vai permanecer a mesma e a massa de vapor vai diminuir, tá? Então, no final lá, a massa do vapor final mais a massa do condensado igual a essa massa de vapor aqui da condição inicial, ok? Bom, letra C. A razão de mistura inicial em quilo de vapor por quilo de ar seco. Então, ó, razão de mistura e a massa de vapor sobre a massa de ar seco. Deixei só como A aqui, porque o ar seco não vai mudar. Divide um valor pelo outro, o resultado vai dar 0,021,382, o quê? Quilo de vapor por quilo de ar seco, ok? Ô professor, só uma dúvida. Então está aqui a razão de mistura, a letra C, 0,021,382 kg de vapor por quilo de ar seco. Letra D, a temperatura de condensação em graus Celsius. Então aqui o procedimento é diferente do caso de resfriamento a pressão constante. Tá? Lá a gente tinha a pressão e calculava a temperatura, aqui é o contrário. Então nós vamos calcular o volume do vapor na condição 1, que vai ser o volume específico, né? O volume específico do vapor na condição 1, que é o volume que ele ocupa dividido pela massa do vapor. Tá? 10 dividido por 0,25957. Que dá 38,525 metros cúbicos por quilo. Então, ó, a gente vai lá na tabela de água, tá? A tabela, se eu não me engano, é da A2, é a primeira tabela de água,
em que as propriedades estão uma temperatura, tem a temperatura, pressão, vapor, volume específico, energia interna, entalpia, e olha entre que valores que está. Então, esse 38,525 vai estar entre 38,774, que está relacionado com 27 graus Celsius, e 36,690, que está relacionado com 28 graus Celsius. Na apostila de psicometria, tem essa tabela para vocês poderem consultar, tá? Eu ainda não tive tempo de digitar todas as tabelas, porque é muita coisa, mas pelo menos dessa psicometria vai ter na apostila que eu vou mandar para vocês hoje. Bom, e aí, fazendo a interpolação, a temperatura de condensação dá 27,1 graus Celsius, que é aquele valor que estava lá na figura, tá? Então, cuidado para não confundir com a temperatura de Ponto de Orvalho. Bom, letra E, o título ao final do processo. Tá? Então, a temperatura ao final do processo vale 17 graus Celsius. E aí a gente tem o volume específico do líquido saturado, que é 1,002 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por quilo. E temos o volume específico do vapor saturado, que vale 69,044 metros cúbicos por quilo. E aí o título, né, o conceito de título é massa de vapor sobre massa da mistura. Tá? Mas cuidado com essa massa da mistura, que é a massa só do vapor, ou melhor, é só a massa da água. Tá? Então seria a massa do líquido, ou do condensado de água, mais a massa de vapor da água, tá? Não vai pensar que é a massa mais a massa do ar seco, não, tá? Por cálculo do título, não, tá? Seria o MV mais o ML, tá? MV sobre MV mais ML. Cuidado com esse detalhe. Mas o título também é dado em função do volume específico, é o volume específico no ponto 2, menos o volume do líquido saturado no ponto 2, dividido pelo volume do vapor saturado no ponto 2, menos o volume do líquido saturado no ponto 2. Então, o 38,525 que foi encontrado anteriormente, aí, né, dividido por esses valores tabelados, vai dar um título de 0,55797. Tá? Então, tem 55,797% de vapor, né, ou praticamente 56% de vapor, e 44% de líquido, ok? Letra F, a massa de vapor que condensou ao final do processo, foi o que eu estava falando agora do título, né? Então, o título, na posição 2, é a massa de vapor na condição 2, sobre a massa do líquido na condição 2, mais a massa de vapor na condição 2, tá? Essa soma aqui é a massa de vapor inicial. Lembra que eu falei para vocês, né? O que tem no final de condensado mais de vapor é igual ao que tem de vapor na condição inicial. Tá? Eu até pedi para calcular a massa de vapor, né? Que ficaria mais fácil. Então, olha só. Temos o título, queremos encontrar a massa de vapor, e aí temos a massa de vapor inicial. Então, a massa de vapor final é o 0,14483 kg. Tá? Nós quisermos encontrar a quantidade de líquido, de líquido ou de condensado, tá? É só pegar a massa de vapor inicial menos a massa de vapor final e fazer a subtração, né, no caso, né? O 0,25957 menos 0,14483, que vai dar 0,11474, ok? Então, ó, letra G, a razão de mistura ao final do processo em quilo de vapor por quilo de ar seco. Tá? A razão de mistura, ou umidade específica, ou umidade absoluta, o ômega 2, é a massa de vapor 2 sobre a massa de ar seco. Tá? Não entra aqui o líquido condensado, cuidado, porque é o conceito de razão de mistura, que é a massa de vapor dividido pela a razão entre a massa de vapor e a massa de ar seco. Tá? Esse resultado dá 0,14483 dividido por 12,1394, que dá 0,011 ao 131, né?
quilo de vapor por quilo de ar seco. Beleza? Tá? Então, o valor diminuiu, né? Tinha que diminuir. Bom, letra H. A transferência de calor dessa amostra de ar úmido. Muito bem. Se ele resfriou, né? Se houve um resfriamento dessa amostra, tem que ter uma transferência de calor para fora, né, desse sistema aí para ele poder resfriar. Tem que ser retirado o calor, tá? Então, ó, a gente vai aplicar a primeira lei da termodinâmica, tá? A taxa de transferência de calor menos o trabalho transferido através do sistema é igual à variação de energia interna. A variação de energia interna do sistema. Então, isso aqui é a variação de energia interna do ar mais a variação da energia interna do vapor, que está aqui, ó. Bom, o trabalho é zero, então a transferência de calor é igual à variação da energia interna. A variação da energia interna é o 2 menos o 1, tá? Podemos trabalhar como o 2, como a energia interna do ar mais do vapor mais do líquido, menos a energia interna do ar na condição 1, menos a energia interna do vapor na condição 1, ou podemos trabalhar com variação, tanto faz. Então, ó, a variação da energia interna do ar é a massa de ar vezes a variação da energia interna específica do ar. E a variação da energia interna do vapor é a massa de vapor vezes a energia interna do vapor saturado na condição 2, mais a massa de líquido vezes a energia interna do líquido saturado na condição 2, menos a massa de vapor vezes a energia interna do vapor saturado na condição 1. Então, ó, aqui na condição 2, ele está dentro da região de saturação. Então, a gente vai usar a condição de vapor saturado mais a condição de líquido saturado. Normal. Na condição 1, o vapor, na verdade, ele é superaquecido. Ok? Então, só que a gente usa para a mesma temperatura a energia interna do vapor saturado. Depois eu vou pegar a tabela para vocês verem o que acontece, tá? Talvez fique um pouco pequeno, mas para vocês terem uma noção desses detalhes aí. Bom, então aí na tabela do ar, para 60 graus Celsius, que é o 333 Kelvin, a energia interna vale 237,77 kJ por quilo. Para a temperatura T2, 17 graus Celsius, que corresponde a 290 Kelvin, a energia interna do ar vale 206,91 kJ por quilo. Então, essa variação da energia interna do ar vai ser a massa do ar vezes a variação da energia interna específica. Esse resultado vai dar menos 374,62 kJ, tá? A massa em quilo e a variação da energia interna em kJ por quilo. Quilo vezes kJ por quilo vai dar kJ. A tabela da água saturada. Então, ó, 60 graus Celsius, a gente vai pegar o valor do vapor saturado, da energia interna do vapor, a 17 graus Celsius do líquido saturado e do vapor saturado, e a gente vai aplicar essa fórmula aqui, que é a variação da energia interna do vapor simplesmente. Então, a gente vai pegar aqui a massa do vapor na condição 2, vezes a energia interna do vapor saturado na condição 2, mais a massa do líquido saturado vezes a energia interna do líquido saturado na condição 2, menos a massa vezes a energia interna na condição 1. Esse resultado vai dar menos 282,05 kJ. A massa está em quilo e a energia interna em kJ por quilo. Então, o resultado é em kJ. E aí, a variação da energia interna do ar úmido é a variação da energia interna do ar seco mais a variação da energia interna do vapor, tá? Somando esses dois resultados negativos, o resultado vai ser de menos 656,67 kJ. E como a taxa de transferência de calor, como a transferência de calor é igual à variação da energia interna, o resultado vai dar menos 656,67 kJ, ok? Muito bem. E letra I, o gráfico da temperatura em função do volume específico para o resfriamento do vapor de água.
Então está aqui aquele gráfico apresentado inicialmente, tá? Perceba que está na temperatura de 60 graus, a pressão do vapor aqui vale 3,988 kPa, certo? Então está aí o gráfico mostrando o que acontece com o resfriamento a volume constante, ok? Então tá aí o exercício.